Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos abordar um assunto muito importante, as 7 maiores causas do mau hálito. O mau hálito é um sintoma relativamente comum que pode surgir após o consumo de alguns alimentos ou até mesmo por ficar horas sem comer, mas também ele pode surgir como de bactérias na língua, cáries ou problemas da gengiva, como a gengivite ou a periodontite. Então é sempre muito importante consultar o seu dentista com regularidade, a partir do primeiro sintoma de mau hálito recorrente, especialmente quando é frequente ou acompanhado de outros sintomas, para que seja feita uma avaliação, identificada a causa e principalmente ser iniciado o tratamento da maneira adequada. Pessoal, sempre recapitulando com vocês, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo e para qualquer dúvida, consulte o seu dentista. Então, pessoal, vamos lá, abrindo a nossa lista. Sujeira na língua. Eu tenho certeza que você pode escovar o dente bem, você pode passar o fio dental com regularidade, mas se você estiver esquecendo de escovar a língua ou até mesmo usar um raspador, você pode estar com mau hálito. Você já reparou que em algum momento a sua língua esteve com aquele aspecto esbranquiçado, aspecto amarelado ou até mesmo amarronzado? Então, se isso aconteceu com você, você pode ter certeza que você pode estar dentro dos 70% das pessoas que têm sujidade na língua. E isso pode ser mais grave do que você imagina, porque por mais que você passe fio dental, escove os seus dentes, se você não higienizar sua língua, nada disso adianta. Você pode estar com mau hálito e até mesmo não perceber isso no dia a dia. Então, a maior dica, pessoal, porque o mau hálito ele é o menor dos problemas. A nossa intenção aqui é informar vocês para que, caso você esteja negligenciando, até mesmo esquecendo de higienizar sua língua, a ideia é que você escove sempre na frequência de fio e escovação. Então, você escova a língua junto do processo de higiene ou até mesmo pode usar um raspador de língua. Aqueles que a gente consegue comprar em farmácia, em mercado. Então, eles vão te ajudar nesse processo de higiene, como benefício, como uma consequência, um bom hálito. Número 2, cárie. Pessoal, cárie é um assunto extremamente sensível. Por quê? O que acontece no processo degenerativo do dente? A bactéria, a cárie, ela se instala na superfície e com o tempo ela vai se alimentando de açúcar, ela vai se alimentando da quebra do carboidrato. Isso favorece um ambiente muito positivo para que ela cada dia mais se instale em maior quantidade. E quando a gente tem um estágio avançado já da cárie, quando a gente já tem uma desmineralização do nosso dente, já tem o que a gente chama de superfície contaminada, aquela superfície com certeza vai estar com odor. Por quê? Um dente íntegro, ele não tem nenhuma área de entrada para a bactéria. É um dente liso e por mais que ele tenha aquelas rugosidades ali vamos dizer assim, no teto do dente, ainda assim a gente não tem uma penetração tão fácil dessas bactérias. Mas se porventura você estiver com cárie, você pode ter certeza que o mau hálito pode estar acompanhando isso. Então, para a gente evitar com que a cárie surja, ou seja, vamos falar sobre o começo dela. Primeiro existe a placa bacteriana, que é aderida em cima da superfície do dente e a consequência da evolução da placa bacteriana é a cárie. Então, para a gente evitar esse processo degenerativo do dente, o que a gente recomenda? Que você faça a higienização de maneira eficiente, fio dental, escovação e também a higienização da língua. Então, você fazendo todos esses processos, você evita o mau hálito. Mas se porventura você já estiver com uma suspeita de cárie ou com recorrência de mau hálito, a nossa maior sugestão é que você realmente visite o seu dentista para que ele aí sim diagnostique da maneira e trate da maneira correta. Terceira causa, pessoal, gengivite e periodontite. O que é isso aí com esse nome diferente que talvez e muito possivelmente vocês nunca escutaram na vida? Gengivite é inflamação da gengiva. Periodontite quando a gente tem um aumento dessa gengivite, quando ela sai da parte aguda e começa a se tornar crônico. Mas como que isso acontece? Estão vendo que a gente está seguindo uma sequência lógica das coisas? Primeiro, essa placa bacteriana, ela tem uma aderência no dente, ela vira uma cárie, ou que mesmo que não vire cárie, ela fique cada vez mais espessa. A tendência é que essa placa se forme um negócio chamado tártaro, e esse tártaro começa a invadir as estruturas de gengiva, ou que nós chamamos de tecido mole. Então, quanto mais placa bacteriana, quanto mais tártaro, que normalmente fica acumulado aqui atrás dos dentes inferiores,
maior a chance de nós termos o que a gente chama de gengivite, que é a inflamação da gengiva, e por consequência a periodontite, quando a gente tem uma evolução que vai para além da gengiva. A gente já começa a ter um comprometimento mais profundo, começa a comprometer a parte óssea. E o que fazer, Dr. Guilherme? Pessoal, é muito simples. Vocês vão perceber que as maiores recomendações são sempre visitar o seu dentista com regularidade. Porque se houver o menor sinal clínico de placa bacteriana, tártaro ou até mesmo uma gengivite aguda, uma periodontite, o que a gente, como clínico, vai instituir de tratamento para vocês? Prevenção. E prevenção ou profilaxia, como nós chamamos aqui, tecnicamente, aqui na clínica, é fazer a limpeza. Então, o que é a recomendação quando fazemos a limpeza? Primeiro, a remoção do tártaro, seja mecanicamente, manualmente, com o instrumento, ou com o famoso ultrassom, que remove toda aquela sujidade, toda aquela parede do tártaro. E depois, o que a gente chama de jato de bicarbonato, que passa em toda a estrutura do dente, remove toda a placa, deixa a superfície do dente lisinha. E depois, o polimento coronário, que é para abrilhantar ainda mais ou avivar ainda mais aquele brilho do esmalte, aquele brilho bonito dos nossos dentes. Essa é a nossa maior recomendação para você. Primeiro, prevenir cárie, né? Prevenir, por mais que tenha placa bacteriana, que tenha uma evolução para tártaro, e principalmente não deixar com que isso tenha quadros mais agressivos, saindo de gengivite, partindo para uma periodontite. Uma coisa, pessoal, que é extremamente importante, quando a gente não tem a devida atenção a esses procedimentos básicos, a consequência é que eles se tornem procedimentos mais sensíveis. A periodontite, quando muito avançada, além do comprometimento ósseo, ou seja, o suporte do dente dentro do osso, a gente pode ter um comprometimento de infecção. Ou seja, aquela bactéria que está transitando, e vale aquela frase que a saúde começa pela boca, né? Aquela bactéria que vem transitando dentro do nosso meio bucal, se tiver um contato direto com o nosso fluxo sanguíneo, isso pode ter uma contaminação indireta. Em alguns casos, isso pode ter uma proporção mais grave, fazendo com que o paciente tenha que tomar antibiótico e fazer tratamento com médico junto do dentista. Quarto motivo, pessoal, ficar muitas horas sem comer. Eu sei que você pode ser adepto de jejum intermitente, que você pode ser adepto a ficar uma janela de horas considerável sem se alimentar. Tudo bem, eu respeito isso, tá tudo certo. Mas você já parou para pensar que sempre quando você acorda, você tem um hálito diferente do que você está habituado? Isso acontece porque quando a gente está dormindo, ou quando a gente, principalmente nesse tópico, passa muitas horas sem comer, a nossa salivação diminui. E nesse período, nessa janela, quando a gente não ingere nenhum alimento, além da salivação ter uma queda, uma diminuição na sua produção, o nosso organismo ele acaba produzindo corpos cetônicos. Dr. Guilherme, o que fazer? Pessoal, a gente sempre recomenda que vocês não passem longas horas, né, uma jornada de longas horas sem se alimentar. E principalmente, fazer com que vocês tenham a ingestão de líquido, não precisa hidratar, hiperidratar, mas com que vocês tenham a ingestão de líquido para evitar que a gente tenha essa diminuição de salivação e automaticamente fugir de todas essas consequências. Quinta causa, problemas de estômago. Pessoal, eu tenho certeza que vocês já viram alguma pessoa que tem gastrite recorrente ou problemas no estômago recorrente e que em decorrência disso tem mau hálito. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Em casos de má digestão ou gastrite, é comum o surgimento da eructação. Dr. Guilherme, o que é isso? Isso é popularmente conhecido, pessoal, como arrotos, tá? Isso todo mundo conhece. Né? E esses gases, ao passar pelo esôfago, que é dentro do nosso trato digestivo aqui, e chegar até a boca, eles também podem provocar uma mau hálito. Então, assim, ó, vocês entendem, começam a observar que o processo da saúde, ela realmente começa pela boca. Então, quando a gente tem até possíveis problemas gástricos, isso também reflete no mau hálito. Então, vale a pena a gente sempre observar as causas e procurar os profissionais, no caso, né, do mau hálito, procurar o cirurgião dentista, mas também, quando a gente tem comprometimentos mais de trato digestivo, procurar o clínico geral, também o nosso colega médico. E o que eu faço para melhorar? Eu sei que eu como muito rápido, enfim, tem várias causas disso, né, pessoal? Mas assim,
dica de ouro. Para melhorar a digestão, vocês devem sempre comer devagar. A gente está cansado de perceber no dia a dia que, por mais que a correria, às vezes, até usar uma analogia, nos engolem aqui, a gente sabe que a gente deve ingerir os nossos alimentos devagar, mastigar mais, pegar o alimento num fragmento menor, né, num tamanho menor. Uma dica muito bacana também é sempre ingerir alguma fruta no fim de cada refeição, né? São estratégias naturais que combatem o mau hálito. E aqui vale uma dica, uma fruta muito bacana que vale o uso é a maçã, porque além das fibras, ela é uma fruta excelente por conta das vitaminas, as fibras e também para combate do mau hálito. Sexta causa. A sexta causa tem um nome um pouquinho diferente, eu acho que vocês nunca ouviram. O nome é xerostomia. Mas, doutor Guilherme, o que é xerostomia? Vocês estão vendo que a gente está seguindo aqui, igual eu disse agora há pouco, uma ordem cronológica das coisas. E a xerostomia é uma ausência de salivação, é uma ausência de umidade dentro da nossa boca. E pela ausência da umidade, a gente acaba gerando um processo de mau hálito. Isso é extremamente normal. Então, se você já passou por esse problema, mas fala, caramba, eu visito o dentista com frequência, mas nunca abordei esse tema com ele. Eu tenho uma higienização boa, faço uso do fio dental, faço uso da escovação corretamente, faço uso de um raspador de língua, ou tenho a higiene de língua muito bem estabelecida, mas ainda assim eu percebo que estou sempre usando uma balinha de menta, alguma coisa do tipo, ou estou sempre colocando a mão na boca para validar se eu estou ou não com mau hálito. Pessoal, a xerostomia é muito mais comum, é muito mais normal do que a gente imagina. E o que fazer se eu tiver com xerostomia? Primeiro ponto, pessoal, xerostomia é uma ausência de hidratação, uma baixa salivação, né? Então, vale muito a ingestão de líquido e se persistir ainda esse sintoma, vale a ida ao dentista, porque ele vai encontrar a melhor solução personalizada para você. Sétima causa, última, mas não menos importante do que todas as anteriores que falamos aqui, é comer alimentos que pioram o nosso hálito. Então, pessoal, a gente sabe que certos alimentos podem provocar o mau hálito, como é o caso do brócolis, né? Talvez você não saiba do brócolis, mas como é o caso da couve galega, couve-flor, né? Outros alimentos também, como alho, cebola, esses aí eu já tenho certeza que vocês já tiveram recorrência com isso. Mas por que esses tipos de alimentos, esses vegetais, causam mau hálito? Esses tipos de alimentos, vegetais, eles favorecem a formação do que a gente chama de enxofre, pessoal. Que dentro do nosso corpo, né, se forma um gás, ele só pode ser eliminado ou pela boca ou por gases. Não tem outra maneira. E o que fazer, pessoal? Só a gente sabe, né? A vida real, ninguém vai ficar evitando esses tipos de alimento, até porque são alimentos saudáveis, né? Os temperos também, como alho e cebola, são alimentos muito positivos, né? Então, se você faz uso em altas quantidades disso, o ideal é que você sempre se atente à sua higienização, porque por mais que você faça a ingestão desses alimentos, ame esses alimentos, mas não higienize, você vai entrar dentro de um conflito e você pode, dentro desse cenário, estar com mau hálito. Então, vale essa dica. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas tenham sido muito valiosas no dia a dia de vocês. E não esqueçam, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que isso pode te ajudar ou até mesmo ajudar muita gente. Obrigado e acompanhe os nossos próximos vídeos aqui no nosso canal.